Amados, temos estudado, como os irmãos sabem, a respeito do tema criação, queda e redenção, dentro dos primeiros capítulos da Bíblia. E gostaria que abríssemos nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, para darmos continuidade a esse estudo tão bom, tão maravilhoso, que Deus tem falado conosco. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque o Senhor se revelou a nós e o que o Senhor se comunica com nós para nos conduzirmos à Tua vontade. Pai, nesta manhã, que o Senhor venha falar conosco. Apesar de mim, o Senhor venha falar ao nosso coração. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, alcance ao nosso coração nesta manhã e nos conduza à Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-la. Abre o nosso entendimento, assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, o coração de Lídia, para compreender a palavra que Paulo pregava. Que o Senhor possa abrir o coração de cada um de nós. E que o Senhor dê graça e sabedoria para que eu possa, de maneira clara, trazer a Tua palavra para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, temos visto ao longo dos estudos sobre criação, queda e redenção, que o livro de Gênesis é escrito por Moisés. Após o povo sair da terra do Egito, caminhando para a terra prometida no deserto, Deus dá a Moisés a lei do Senhor. E é escrito por Moisés os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual nós conhecemos como Pentateuco. E aqui Moisés escreve com um propósito em moldar a visão do povo e mostrar a eles que as outras religiões eram falsas e lhe mostrar a verdade a respeito de Deus. Então, ele vem trazendo essa instrução desde o livro de Gênesis, preparando todo o caminho para a lei do Senhor que Moisés vai trazer ao povo. E nós vemos aqui nos estudos que Deus ele é eterno, ele é anterior à criação e cria todas as coisas pelo poder da sua palavra em 6 dias. E nós estamos estudando a respeito do 6º dia da criação. Nós vimos na mensagem anterior sobre o tema que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós vimos um pouco a respeito da imagem e semelhança de Deus no homem. E nós vimos que o pecado afetou a imagem e semelhança de Deus, mas Cristo veio redimir essa imagem e semelhança de Deus no homem. Mas é interessante perceber que essa imagem e semelhança, ela fica mais clara quando olhamos para o propósito pelo qual Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E é o assunto que nós vamos meditar nesta manhã. O propósito de Deus a respeito da imagem e semelhança. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, e isso se revela através desse propósito. E esse propósito de Deus ao criar o homem à sua imagem e semelhança é dominar sobre a criação. O texto diz: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre
tudo que existe, sobre os répteis e sobre os animais da terra. Deus cria o homem com o propósito de dominar. E é interessante, se olharmos aqui para o Salmos 8, versículo 4 a 9, que diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizestes que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de suas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, até as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aqui o salmista, ele louva a Deus, porque Deus ele cria o homem e o coroa sobre a criação, e agora dá a ele a responsabilidade de dominar sobre a criação. E é isso que nós vemos nesse texto. O propósito de Deus era que o homem dominasse sobre a criação. É importante entender aqui que quando fala do homem, não estou me referindo ao sexo masculino, mas o homem em geral, homem e mulher, teve dominar sobre a criação. É interessante quando a gente olha para a queda do homem, quando o homem peca, e Deus diz assim a Adão: por causa de ti, toda a terra será amaldiçoada. É o que diz aqui em Gênesis 3, ele diz assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão, e até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Ele diz que a terra seria amaldiçoada por causa do pecado do homem, e agora o homem teria que trabalhar para sustentar e se esforçar para sustentar a sua casa. E é interessante entender aqui que quando o homem peca, sendo ele aquele que domina, aquele que é responsável pela criação, toda a criação é afetada. O homem é como um gerente. Deus coloca o homem para gerenciar a criação, para reinar sobre a criação. E quando um gerente toma decisões ruins em uma repartição, em uma empresa, toda a empresa sofre como consequência. Quando o homem peca e desobedece a Deus, a natureza e toda a criação é afetada por causa do pecado do homem. Então, aqui Deus, ele coloca o homem com uma responsabilidade, uma tarefa de gerenciar, de liderar, de influenciar a criação. E aqui já de forma introdutória, vemos algo chamado na teologia de mandato cultural. É a responsabilidade do homem no relacionamento com a cultura, com a sociedade. E nós vamos meditar um pouco mais a respeito disto. O propósito de Deus, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, era que ele dominasse. Essa palavra dominar significa pisar em ou esmagar com os pés. Mas esse termo aqui não significa dizer que essa dominância sobre a criação seja o homem deve desmatar ou destruir a criação. Deus não dá licença ao homem para abusar da criação, mas para cuidar da criação. Isso implica uma responsabilidade ecológica e ambiental. É aquilo que poderíamos dizer uma ecoteologia. Isso nos mostra que o problema ambiental, que o problema que nós vemos no meio ambiente de poluição, de destruição, é antes mesmo de que um problema ecológico e ambiental, é um problema teológico. Porque Deus coloca o homem no mundo com a responsabilidade de cuidar da natureza, de cuidar de tudo, de gerenciar, de reinar sobre tudo, e porém o homem passa a destruir, passa a desmatar. Podemos perceber, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é um representante de Deus aqui na terra e deve dominar sobre a criação. Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele está no controle de tudo, ele cuida de tudo, mas a sua soberania e o seu cuidado não é um cuidado com tirania.
Nós vemos, por exemplo, quando vemos o Senhor Jesus falando a respeito das nossas preocupações com as coisas dessa terra, e ele diz assim, em Mateus 6, ele diz: olhai para as aves dos céus, elas não plantam, elas não semeiam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Deus cuida da criação. E ele vai dizer mais o seguinte: olhai para os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham, eles não costuram, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como ele. E o texto vai dizer: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Jesus ele fala aqui que Deus é aquele que cuida da natureza, é aquele que preserva a natureza, e o homem, como imagem e semelhança de Deus, deve ter a responsabilidade de também preservar a natureza. Preservar a natureza é uma responsabilidade do cristão, é uma responsabilidade de nós. Deus nos deu esta responsabilidade. Esse domínio não deve ser exercido à força, mas um domínio exercido em cuidado, um domínio exercido em serviço, em amor. Há uma outra questão aqui, como falei a princípio, ainda de forma embrionária, ainda de forma muito simples. Aqui também há uma aplicação do mandato cultural. Quando Deus cria a raça humana, o homem, ele estabelece alguns propósitos e parâmetros para um bom relacionamento entre o Criador e a criatura. E esses propósitos e parâmetros é conhecido como aliança. Deus faz uma aliança com o homem. Deus faz um pacto com o homem. E nesse pacto existe pelo menos 3 mandatos. Um mandato espiritual, que fala do relacionamento do homem para com Deus. O mandato social, que fala do relacionamento do homem com a sua família, com o seu semelhante, e o mandato cultural, que é o relacionamento com a cultura, com a sociedade. E quando falamos de cultura, nós nos referimos aqui a um amplo conceito que está relacionado a costumes, a cultura social, a música, a experiência, a valores, a atitudes, a crença, a religião. E Deus aqui, ele coloca o homem para dominar sobre a cultura. Quando falamos de cultura, falamos de práticas comuns na sociedade. As músicas, a arte, a ciência, tudo isso, Deus criou o homem para dominar sobre isso, para dominar sobre a criação. A ciência é o domínio do homem sobre a natureza. Ao descobrir o ferro, o fogo e tantas outras coisas, são meios que Deus nos dá de dominar sobre a criação. Mas esse domínio sempre deve ser exercido para o cuidado, para o cultivo e com o amor. E aqui nós podemos meditar em algo bastante interessante. A igreja, dela tem um papel e uma responsabilidade de ser uma influenciadora na sociedade, em influenciar a cultura, a música, a ciência, a arte e tudo. A igreja tem um papel de influenciar isso, de dominar sobre isso. Mas, infelizmente, não é essa a realidade que vemos hoje. Infelizmente, é muito mais comum o mundo influenciar a igreja do que a igreja influenciar o mundo. É o que nós vemos hoje como as baladas gospel, é o show gospel, com meio de tentar atrair os jovens. É o mundo influenciando a igreja, quando nós devemos influenciar o mundo. Deus nos cria para dominar sobre a criação. Nos cria para dominar sobre a cultura, para dominar sobre os costumes, de forma que reflita a Deus, de forma que reflita a vontade do Senhor como representante de Deus. Mas o que é que aconteceu? Nós sabemos a história. O homem pecou. E quando o homem peca, aqui o propósito de Deus ao criar o homem era que ele dominasse sobre todas as coisas. Mas quando Adão comete o pecado, ele deixa de dominar e passa a ser
dominado pelo pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos que a morte passou a todos os homens após o pecado. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava sem pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. O pecado passou a reinar sobre o mundo, passou a dominar sobre o homem. O homem que deveria dominar sobre a criação, dominar sobre a cultura, passou a ser dominado pelo pecado. O pecado passou a ser aquele que influencia a sociedade, que influencia o mundo. E isso afetou de maneira desastrosa. E nós podemos entender aqui que o desmatamento, a falta de cuidado com a natureza e com a criação, nada mais é do que fruto do domínio do pecado. Pessoas ambiciosas, pessoas avarentas, pessoas em busca de ganhos desonestos, queimam florestas, destroem a natureza, fazem inúmeras atrocidades com o meio ambiente em busca de ganhos próprios. Por trás dessa motivação está o pecado. A influência e o domínio do pecado sobre aqueles que destroem a natureza, sobre aqueles que desmatam a natureza buscando o seu bel prazer. É a influência do pecado. O pecado passa a dominar o homem e passa a influenciá-lo por caminhos contrários àquele que o Senhor havia estabelecido para ele, quando ele deveria dominar sobre a criação. O homem passa a ser dominado sobre o pecado e o pecado passa a reinar sobre a terra. E isso, assim como o pecado passa a influenciar as atrocidades acontecidas no meio ambiente, também passa a influenciar a cultura. O pecado passa a influenciar, a dominar sobre a cultura. E por que não dizer que hoje vivemos um tempo onde a cultura é a cultura do pecado? Vivemos um tempo onde na cultura a pornografia é algo natural. Vivemos em tempo onde o aborto é algo natural. Vivemos em tempo onde o pecado cada vez mais se torna natural. É a influência do pecado no mundo, é o domínio do pecado no mundo. E isso é um reflexo da queda do homem. Quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus e passou a ouvir a voz de Satanás e pecou no jardim do Éden, ali o pecado passou a dominar. E nós vemos hoje na cultura músicas que falam da mulher como um objeto. Música que não valoriza e que desonra a mulher. Música que falam contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus. E isso, infelizmente, tem muitas vezes influenciado cada vez mais até pessoas dentro da igreja. Pessoas com uma mentalidade contrária à vontade de Deus. A cultura passou a ser a cultura do pecado. Nós vemos pessoas que levantam a bandeira contra o desmatamento, a favor do meio ambiente, mas são pessoas que ao mesmo tempo levantam a bandeira a favor do aborto. São pessoas que dizem assim, não destruam as árvores, elas também são vida, mas matem um bebê que está no ventre. É a sociedade, é a cultura, é a influência do pecado no mundo. O pecado afetou de maneira geral. Mas Cristo veio ao mundo. E quando ele veio ao mundo, ele veio como um homem perfeito. Cristo, ele de fato cumpriu aquilo que o homem não conseguiu cumprir. Ele veio e dominou sobre a criação. Quando Jesus ele veio, o último Adão, assim como Paulo diz, ele demonstrou o seu domínio sobre a natureza. Nós vemos aquela passagem maravilhosa, onde a pesca maravilhosa, que Jesus diz aos seus discípulos, lancem a rede ao mar, e eles disseram, não, nós trabalhamos a noite toda, e não pegamos peixe algum, mas sobre a tua palavra nós lançaremos. E o texto vai dizer que eles lançaram a rede ao mar, e quando eles puxaram,
o barco quase afundava, porque não conseguiam suportar o peso das redes. O Senhor sobre a criação, aquele que domina sobre os peixes do mar, aquele que domina sobre a natureza, aquele que cumpre de fato aquilo que Deus havia dito, domine o homem sobre a criação. Cristo o dominou. E Cristo não apenas dominou sobre a criação, mas Cristo também, com a sua palavra, com a sua mensagem, influenciou a cultura à sua volta. Nós vemos que naquela cultura antiga, a mulher era vista como alguém que não tinha entendimento, que não poderia conhecer, que não tinha cérebro. Era alguém que não tinha como entender as palavras. Então o discurso, o conhecimento estava apenas a acesso dos homens, mas nós vemos que a cultura que Cristo traz é uma nova cultura, onde há espaço para a mulher. Uma cultura que a mulher era tratada como um nada. Nós vemos Paulo escrevendo e dizer: vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Nós vemos uma cultura de escravidão. Paulo vai dizer: olha, você que tem o seu servo, que tem o seu escravo, olhe para ele como o seu irmão. Então nós vemos uma influência e um enfraquecimento até mesmo da escravidão por conta das palavras e da influência de Jesus. Jesus foi um homem perfeito, que veio trazendo influência sobre a cultura e o seu domínio sobre a cultura e sobre a criação. E quando Cristo vem, ele vem para destruir o poder e o reinado do pecado. Como eu disse anteriormente, até depois do pecado, o domínio não estava mais sobre o homem, mas o domínio estava sobre o pecado. O pecado passou a dominar sobre o homem, passou a dominar sobre a criação, passou a reinar. E agora Cristo vem, e na cruz ele destrói o poder do pecado, ele destrói o reinado do pecado. Cristo veio para que pudéssemos viver debaixo da sua graça. E Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus na cruz, ele derrota o reinado do pecado. Ele veio para desfazer as obras do maligno. Na cruz, ele veio trazer o reinado de graça. E esse reinado está sobre a igreja. A igreja é uma agência desse reinado de Deus aqui na terra. E por isso, nós devemos dominar. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: não se conformem ou não se transformem semelhante, não se amoldem, não se tornem iguais às pessoas do mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que foi salvo, não é mais escravo do pecado, não está mais sob o domínio do pecado, foi resgatado do pecado e agora ele pode, por meio da graça que vem de Cristo, vencer o pecado. Ele pode agora lutar contra o pecado, não por causa que ele é bom, não pelos seus próprios méritos, mas pela graça que procede da cruz de Cristo, por causa da graça que vem de Cristo. E essa graça transforma o nosso entendimento, transforma a nossa mente. Quando olhamos para as Escrituras, quando lemos as Escrituras e deixamos que ela transforme a nossa vida, assim como o Salmo vai dizer, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, quando deixamos que a palavra de Deus renove a nossa mente, transforme o nosso entendimento, nós podemos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja, ela pode influenciar novamente. A igreja pode influenciar o mundo, não por causa
que a igreja é superior, é melhor, mas porque foi alcançada por graça que procede de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que um dia, quando o Senhor Jesus ele vier e ele voltar para nos buscar, ele restaurará o nosso domínio sobre a natureza. O domínio que foi perdido por Adão será retornado para o homem. Nós vemos em 1 Coríntios que diz assim, 1 Coríntios 6:3, não sabeis que vós havereis de julgar os anjos? Nós, a igreja do Senhor, iremos julgar os anjos com o Senhor. A igreja estará numa responsabilidade, em autoridade superior aos anjos, ao ponto de julgar sobre os anjos. Nós vemos aqui que através da graça que procede de Cristo, que veio para desfazer o domínio do pecado, para nos livrar da escravidão do pecado, e assim vivermos uma vida que agrada a Deus. Podemos aqui trazer algumas reflexões para nós. Vivemos em tempos muito difíceis, onde as pessoas idolatram até mesmo a natureza, e diz assim, nós não podemos destruir a natureza por causa da mãe natureza. Mas não é isso que a Bíblia nos diz. Não é porque a natureza é uma divindade, não é porque a natureza é um ser pessoal, mas é porque Deus nos colocou como representantes dele e devemos cuidar da natureza. Devemos cultivar a natureza, porque Deus nos deu sobre ela a autoridade, nós devemos dominar sobre a natureza, e isso é obedecermos a Deus, é cumprir o propósito de sermos imagem e semelhança de Deus. Aqui nós podemos chamar a responsabilidade até mesmo do lixo que jogamos na rua, da nossa irresponsabilidade com o meio ambiente. Tudo isso são atitudes contrárias à nossa responsabilidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para dominar, para cuidar, para preservar a natureza. Mas também vivemos em tempos difíceis na cultura. Vivemos tempos em que a igreja tem sido influenciada pelo mundo. E vivemos em tempos que podemos dizer de frieza, muitas vezes espirituais. Porque a igreja tem deixado ser influenciada pelo ativismo do mundo. Nós vivemos tão influenciados com as redes sociais. Vivemos a época dos influenciadores digitais, quando na realidade a igreja deveria influenciar o mundo. A igreja deveria influenciar a cultura, a política, a ciência. É nós que precisamos de influenciar. As maiores universidades, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a princípio era um seminário teológico. E tomou proporções tão grandes que se tornou uma das maiores universidades do mundo. Era a igreja influenciando a cultura, era a igreja influenciando, mas infelizmente nós vivemos tempos onde muito mais fácil a igreja é influenciada pelo mundo. Onde nós vivemos e passamos mais tempo olhando para o celular, para as redes sociais, do que nos colocando diante do Senhor. Aonde somos influenciados com os costumes e a cultura do mundo, e não somos influenciadores na cultura e no mundo. Que Deus nos ajude. Essa semana não, mas algumas semanas atrás, eu estava trabalhando com meu tio, e lá onde a gente estava trabalhando, o vizinho, estão construindo uma igreja. E o pastor de lá, ele estava com a gente lá, ele estava trabalhando, né? E ele começou a conversar, e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele disse que era a favor da liberação das drogas. E eu achei estranho, porque ele disse, eu já fui um viciado, e nunca roubei por causa disso, nunca matei por causa disso. Infelizmente, até mesmo pessoas dentro da igreja têm sido influenciadas, até pastor, tem sido influenciada pela mentalidade do mundo.
Como é que podemos ser a favor de algo que escraviza o homem? Que faz o homem, que tira do homem cada vez mais a imagem de Deus. As drogas vêm e escravizam o homem quando Cristo deseja nos libertar. Quando Cristo deseja que sejamos livres. Infelizmente, a cultura do mundo tem influenciado as pessoas. A cultura do mundo tem influenciado a igreja. E nós precisamos de viver e de redimir a cultura. E tem algo que eu estava vendo essa semana, que eu achei muito interessante, um pastor falando. Ele disse que a igreja precisa entender que com a cultura, ela precisa de ter 3 R's. O primeiro é que existem coisas na cultura que são boas. E essas coisas que são boas, a igreja pode receber, a igreja pode consumir, a igreja pode ter. Mas existem coisas que não há como a igreja conviver, que não há como a igreja aceitar. E essas coisas a igreja deve rejeitar. E existe uma outra coisa, que às vezes a igreja pode redimir, a igreja pode modificar, a igreja pode influenciar. E que nós venhamos ser influenciadores na cultura. Aqui, no Novo Testamento, nós vemos que a graça que procede da cruz nos capacita a não sermos mais escravos do pecado e nos capacita a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Podemos vencer a velha natureza. E aqui no Novo Testamento, esse mandato cultural, ele é ampliado. Esse mandato cultural de sermos influenciadores na cultura é influenciado quando Jesus ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O nosso mandato cultural inclui a nossa responsabilidade de levar o evangelho aos perdidos. Nós precisamos de incendiar o mundo com a mensagem do evangelho, de influenciar o mundo com a mensagem do evangelho, proclamar ao mundo que eles estão dominados pelo pecado, mas Cristo deseja libertá-los, para que as pessoas possam ser livres do pecado, através da graça que há em Cristo. Deus nos chama à responsabilidade de pregar e de proclamar o evangelho. Para finalizar, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem com o propósito de reinar, de dominar sobre a criação, como um rei que serve aos seus súditos, como um rei que faz coisas boas para o seu reinado. A igreja, o homem deve dominar sobre a criação, deve reinar. Mas infelizmente, o pecado entrou no mundo e passou a dominar sobre o homem e sobre a criação e sobre a cultura. Mas por meio de Cristo, nós somos libertos. Por meio de Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos do domínio do pecado. E por meio da graça que procede de Cristo, podemos influenciar o mundo. Podemos dominar sobre a cultura do mundo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guie para que sejamos influenciadores. Para que possamos ser proclamadores do Evangelho. E para que possamos cultivar a terra que o Senhor nos deu. Cuidar da terra, cuidar da natureza e proclamar o Evangelho de Deus, para que a cultura do mundo seja transformada, porque a palavra de Deus, ela pode transformar todas as coisas. Amém? Embora aqui nessa terra não alcançaremos essa transformação plena de domínio, temos uma certeza que o nosso Redentor virá outra vez e nos restaurará por completo, para que possamos de fato cumprir o propósito para o qual fomos criados, ao sermos imagem e semelhança. Não apenas a nossa imagem e semelhança será restaurada, mas o propósito de sermos imagem e semelhança será restaurado quando o Senhor vier para nos conduzir à vida eterna. Oremos ao Senhor, que possamos pedir a Ele, nesta manhã, que nos ajude a sermos influenciadores. Não necessariamente influenciadores digitais,
mas influenciadores. Influenciarmos as pessoas, a sociedade, com a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos influenciadores na sociedade, a sermos influenciadores na cultura e não sermos influenciados por o mundo. Que possamos, ó Deus, através da Tua graça, sermos influenciados pela Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra, sermos moldados pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita vontade. Nos ajuda, Senhor, e nos conduz para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a refletirmos, por meio da Tua graça, a Tua imagem e a Tua semelhança, e a cumprirmos o propósito para o qual fomos feitos imagem e semelhança, que é proclamar e influenciar o mundo que está perdido no pecado. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém.